Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês com esse carinho, essa força e muito preocupado com os últimos acontecimentos aí na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Exatamente, boa tarde a todos, tudo bem, gente? Cafezinho tá pronto, aquele chazinho com bolachinha, vamos lá, né? Bastante assuntos aí que envolve um financeiro, né, Viviane? Que envolve o dia a dia, que envolve a expectativa do amanhã, né? Principalmente quando nós falamos no campo profissional. Nós sabemos aí que várias férias coletivas estão sendo dadas, vários CEOs, né, que seriam pessoas que pensam a empresa e criam estratégias sendo demitidos. E como ficam aquelas pessoas que estão lá com 15, 20 anos de empresa e que de repente a demissão bate na porta? Como elaborar o dia de amanhã, né? A demissão bateu, como você vai manter o dia de amanhã, como você vai imaginar ou ir até amanhã. Quando você é demitido, ou quando está batendo ali na porta, recessão. Nós estamos numa recessão aí terrível, nós estamos numa situação complicada, né, por assim se dizer, complicada com a questão financeira no país, né? Nós estamos vendo aí no nosso estado, nós estamos vendo no dia a dia dentro das nossas casas, né, Viviane? E as pessoas muito preocupadas que depois dessas férias, assim, né, churrada de férias coletivas, vêm as demissões. E essas demissões, como se colocar no mercado novamente? Como o mercado pode absorver pessoas que têm experiência, sim, mas que têm essa dificuldade de já estar até com vícios do trabalho? Exatamente. Nós temos a metalurgia aqui no Rio Grande do Sul, que cresceu, vindo aí com uma empresa grande, que eu não posso citar o nome porque é uma questão até de botar o nome da empresa, né? Mas uma empresa grande de metalurgia que vem para o Rio Grande do Sul e trouxe abertura de emprego direto e indireto. Porque dentro da empresa e outras empresas que se criaram na volta, né? Outros satélites que se criaram na volta e está dando férias coletivas. Sim, não tem aquisição do produto. Exatamente, já teve a redução dos valores, a redução dos salários e agora férias coletivas. E não é culpa da empresa, né? É culpa do governo na questão dos impostos. Incentivo. O brasileiro trabalha de 7 a 8 meses só para pagar imposto. Então, quando chega aí um período de demissões, as pessoas que estão muito tempo no mesmo campo de trabalho, a grande pergunta é de como manter a família. Exato, né? manter a família. É filhos na escola, às vezes escola particular está aí no meio, né, mas até mesmo escola, mas até mesmo escolas públicas, Viviane. Até mesmo em escolas públicas, porque tem toda a manutenção da criança, né? A mãe e o pai trabalham, tem a creche, certo? Então, a própria escola pública, ela já está hoje trazendo valores financeiros, né? Custas financeiras para a família. Porque é livro, custas altas. É material, é passagem. Ah, mas aí paga mesmo. Mas paga. Nós temos uma paga. Com esse frio aí tem que ter roupa de inverno. E a outra situação também, não é por luxo. Hoje, o computador para uma criança que está na escola, ele é muito importante para o futuro. E as crianças têm que estar conectadas, senão como é que vai conseguir emprego depois, né? Uma criança que nunca trabalhou com a internet, que nunca trabalhou com os meios de redes sociais, fica obsoleto. Então, a grande preocupação é o que sai em cadeia nessa questão das demissões. E quando a demissão é involuntária, quer dizer, não foi você que escolheu ser demitido, foi você que pediu demissão. E, principalmente, não é você que está provocando essa demissão. Então, de que forma isso vai afetar no dia a dia? Pai Júlio, a gente vê que isso é uma preocupação constante nas famílias. E dá todo o desequilíbrio numa família. O emocional, as pessoas ficam debilitadas sobre essa situação. É o que acontece, a depressão familiar e espiritual nas suas necessidades. Vem acumulando de tudo, desestrutura uma família, né, pai Mário? Como é que um pai vê aquela situação que ele dava para os filhos e hoje não poder colocar um filho, nem explicar por que a situação das coisas mudando tão de repente? Nós tivemos uma grande abertura alguns anos atrás, econômica aqui no Rio Grande do Sul e no país, né? Foram aberturas quando começaram as linhas de importação, né? Que tu podia buscar produto fora do país e trazer para o país, né? Então, nós tivemos um amadurecimento financeiro muito grande no Brasil. Hoje nós estamos entrando numa recessão, e o pai Júlio bem falou, onde está entrando uma depressão familiar, que é aquela depressão do que tu não sabe o que vai acontecer amanhã. Tu não tem a noção, Viviane, do que vai ser amanhã, se tu vai ter condições ainda de trazer o alimento para dentro da sua casa, porque o nível de demissões está muito grande. E aí é o famoso pé na bunda, né? Famoso pé na bunda. O famoso pé na bunda. É aquela situação, meu chefe gosta muito de mim, gosta muito do meu trabalho, mas me demitiu.
E a demissão é um fantasma. É um fantasma que persegue muitas vezes as pessoas e que a gente vê que traz, como aqui, tanto no choque familiar quanto no choque pessoal. Por quê? Porque como se recolocar no mercado? Será que eu vou conseguir um emprego do mesmo nível? Será que eu vou ter condições de ter esse nível de trabalho? E sabe que quando acontecem as recessões, acontece uma desenvoltura e um desenvolvimento espiritual muito grande. Porque a fé das pessoas começa a aumentar muito. Por quê? Porque vem resultados. Não é só na questão do resultado. Não vem resultado. Não é só na questão do resultado. Antes do resultado, tá? Ele vem naquela questão assim, o que fazer amanhã? Eu preciso ter fé em mim. E a partir do momento que tu tem a fé, que tu aumenta o teu grau de fé, que tu aumenta o teu grau de crer naquilo, na capacidade que tu tem e naquilo que os espíritos, os seres e os nossos orixás, eu digo espíritos e seres, que são os nossos exus, os nossos caboclos, e os nossos orixás têm. Então a fé aumenta. A partir do momento que aumenta a fé, o resultado é imediato. Compreendeu? Por isso que eu disse que primeiro vem a questão da fé, depois o resultado. Ele vem com resultado imediato. Então, a tua fé numa dificuldade, infelizmente, são nas dificuldades que tu aprende a resistir. Tu tem que te redescobrir, né? Tu tem que te redescobrir e ter a resiliência, né? Que é o poder de restaurar tudo, né? De voltar novamente. Então, aí nesse momento da dificuldade, como nós estamos passando aí, esta questão da economia, não só no Rio Grande do Sul, no país inteiro, que vem o poder da fé e o poder da mudança através de axés, através de feitiços, né? Para crescimento. Você vai numa empresa, por exemplo, certo? Na segunda-feira ou na terça, porque hoje não existe mais aquele dia certo para você mandar o seu currículo ou ir numa empresa. E aí você vai fazer uma entrevista. Você mandou o seu currículo, vai fazer uma entrevista. Como te ajudar? Um bom axé para Bará, um bom axé para Ogum, um axé para Oxum, sim, para Oxum também, para trazer a beleza, trazer o encanto, para te fortalecer nesse momento. Então nas crises que o povo acredita mais em si e o povo cresce mais. Acho que se redescobre, né? Principalmente a questão espiritual que faz a diferença até numa seleção de emprego. Com certeza, porque as pessoas nunca procuram a espiritualidade geralmente pelo amor, mas sim pela dor, uma necessidade, um desespero, até pela família, pelos seus alcances, pelas suas necessidades. E aí vem as dificuldades, né? Vou colocar o meu óculos aqui já pela minha dificuldade também. Vocês sabem que eu tenho uma dificuldade para ler. Pai Júlio, eu tenho uma pergunta para o senhor, tá? Porque essa pessoa, ela pede até para uma pessoa, para o senhor que é filho de Xangô. Olá, ando numa fase difícil, estou desempregada desde dezembro, que é a situação que nós estamos colocando, né? Infelizmente, já né? foi prevista a recessão. Já foi previsto. E vivo doente e até o meu namorado foi embora. Queria uma orientação sobre o dia 7 de setembro de 1965. Eu vejo aqui muito nela, Pai Júlio, o desespero em relação ao trabalho, né? E a partir do momento do trabalho acabou se desmanchando até o namoro dela. Essa desequilibra tudo, né, Pai Mário? 65, né? Sim, olha aqui, Iemanjá mostrando que o pensamento dela existe algo negativo. A desorientação, ela se desequilibrando e não se achando capaz de ter novos horizontes na vida, tanto no sentimental quanto no profissional. Existe uma barreira negativa, sim, com ela. Tá, mas aí nós temos a barreira negativa, certo? O feitiço para isso. Porque nós estamos vendo aí que ela não teve um feitiço sendo feito para ela para trancar os caminhos dela. Não, é uma barreira. Era uma barreira, negativa. mas essa barreira negativa pode ser de um olho grande, de uma inveja. De uma colocação em algum lugar que ela fazia mal a alguém. Tá, mas aí voltamos à questão do feitiço. O feitiço direto para ela aí é válido, Pai Júlio? Para abrir os caminhos dela? Vamos ver. Orixá Chapanã. Sim, existe sim. Um obstáculo negativo para cortar as suas realizações. Tá, mas ela fazendo feitiço, então ela tira o obstáculo negativo. Com certeza. Porque as pessoas têm que compreender que o feitiço, ele não é simplesmente para o mal, né? O feitiço, ele tem as duas partes, né? Aqui, ó, tanto Xangô tá mostrando que tem que cortar para ter essa segurança até no amor no futuro. Essa questão de segurança, Mãe Viane, né? Essa questão de segurança, nós estamos nessa... a maioria das perguntas que nós temos recebido aí é em relação à economia do jeito que está e à segurança do emprego, certo? A segurança de manter o seu emprego, de ter o seu emprego. Esta segurança, esta abertura para as pessoas que estão hoje trabalhando, vamos começar com aqueles que estão trabalhando.
tá? Ela pode ser feita, ela tem que ser feita, de que forma ser feita? Ela tem que ser feita. Até o pessoal muitas vezes assim, vocês responderam minha pergunta lá no programa, como é que fica? Ela tem que ser feita. Por quê? Porque essa maneira que você tem de resolver o seu problema não significa que é a mesma do outro. Então você tem que realizar uma consulta e fazer os axés necessários, que a partir desses axés é que você vai conseguir modificar aquela energia. O risco da demissão, o risco da concorrência, o risco até de perder o amor ali, como foi no pedido do Pai Júlio. Agora, se você fica esperando, se você fica aí, né, sentado esperando que as coisas aconteçam, não vão acontecer por livre e espontânea vontade, porque você não é um ser isolado. Você é um ser que se relaciona com o outro, você é um ser que se relaciona com o ambiente, você é um ser que se relaciona até com dados, né? Quem trabalha só com... mas eu trabalho só com o meu computador na minha mesa. Mas tu trabalha em prol a algo. E essa energia toda merece ser tratada. Não é nem que você pode, merece, porque é dali que vem o seu sustento, dali que vem o alimento dos seus filhos, dali que vem as condições de tratar o amor. Quantas pessoas ficaram decepcionadas aí na semana passada, no Dia dos Namorados, que não puderam comprar um presente ou o presente que gostaria para o seu cônjuge devido aí a uma demissão ou o risco de uma demissão para poder se preparar. E quantas pessoas aí que nem têm a demissão nem o risco, mas que sabem que suas vendas estão sendo prejudicadas. E às vezes nós temos aí o problema do colega que te enforca. Do colega que te enforca. Por quê? Porque tem essa dificuldade. Pois é, nessa questão até do colega que te enforca ou na corrida para a busca e manter o seu emprego, tá? Aí vem aquela questão assim, uma pessoa chega até você, ou o Pai Júlio, ou a mim, só para jogar, e ela tem um problema, certo? Ou manda uma pergunta aqui para nós, aqui no programa, tá? Aí ela tem um problema, aí você joga, diz para ela qual é o problema, ela diz assim, agora que eu já sei o problema eu consigo a solução. E não funciona assim, Não vai conseguir. Não funciona dessa forma. Quando é um bloqueio de energia, não vai conseguir. Precisa tirar esse bloqueio, precisa modificar essa energia e também precisa fazer os axés de abertura, porque senão vai continuar sempre na mesma dificuldade, sempre no mesmo ranço, que é, nada dá certo para mim, tudo trancado, mas não toma atitude. Eu tenho aqui um pedido de ajuda que fala mais ou menos sobre isso. Agora eu vi as imagens ali, né? Tem uma colega que me demanda, ela já sabe que a colega demanda ela. Ela já sabe que essa colega quer o mal dela. A minha coordenação sabe das implicâncias e me defende. Então o coordenador direto dela já sabe da história e já sabe que a colega que está complicando. Mas a gerência geral e de segundo escalão foram demitidos. Como eu fico? É a guerra entre colegas. Aquela velha guerra entre colegas, né? A demissão pela segurança, né? E até mesmo medo. Vamos ver aqui. Aí tem uma questão aqui, Viviane, bem clara nesta questão do relacionamento-trabalho, tá? Relacionamento-trabalho. O SEM aqui marcando que essa empresa está doente. Essa empresa está enxugando várias equipes. Várias pessoas enxugando. A gerência principal e o segundo escalão já foram demitidos. Exatamente. E a gerência principal e o segundo escalão, que é o escalão direto, o que aconteceu aqui? Enxugou para poder manter a empresa. Só que algumas pessoas da equipe vão cair. Por quê? Existe um vício, certo? De uma gerência com os seus comandados, certo? Com a sua equipe. E neste caso aqui, alguns do terceiro escalão, que seriam aqueles da equipe, vão cair. Que é a coordenadora dela. Pois é. Ela está com medo porque a coordenadora sabe do caso e, de certa forma, não toma um partido. Mas, qual é o medo dela? Que saindo da coordenação, ela perca essa proteção, né? Mas aqui tem uma colega dela aqui, que também vê o mal dela, porque o primeiro intuito que tem de uma empresa ou a pessoa que está trabalhando num grupo, quando cai o primeiro escalão, é do quê? De alguém que faz parte da equipe subir, certo? Depende. E tem uma... Depende. Depende, mas aqui tem uma colega que está achando que vai subir e está fazendo mal para os outros também. Está derrubando os outros também, tanto que Ogum e Oxalá aqui pedindo bastante pela proteção para ela. Porque a cada 5 surgiu uma vaga, Surge uma, exatamente. Cada 5 só sobe uma, então... E o resto é demitido. E neste caso aqui para ela, certo? Neste caso para ela, e sei que tem muitas pessoas passando por esse mesmo caso, como está havendo essa recessão, é
pura e simplesmente um trabalho de segurança, certo? Uma limpeza, um abafamento sim com o seu chefe, tá? Que é o escalão novo que está entrando, que é a diretoria da empresa também, um abafamento com o seu chefe e lhe colocar numa posição privilegiada. Qual é a posição privilegiada? Que você seja vista de uma forma concreta. Mas quem está nos assistindo pode estar achando que vai ser desonesta no sentido de fazer a segurança e o outro não fazer. Tem um ditado que diz no meio dos empresários que é business and business, né? É o jogo dos negócios. Quem não usar toda a sua capacidade de concretizar, de formação, de empenho dentro de uma empresa, ela não resiste à empresa. E o fato de você usar a espiritualidade ao seu favor, como um abafamento, como uma abertura, certo? Isso não é a negativa. Agora, a sua colega, que no caso dela aqui, uma colega está fazendo tudo para que ela não seja vista. Por quê? Porque ela tem a capacidade. Então, qual é o jogo errado? Ela está puxando o brilho e tentando negativar a colega. E Exatamente. ela já sabe disso, não tomou uma providência ainda. Exatamente. Aí é o jogo do interesse. Vai tomar providência depois de demitida, depois que tentar lá, né? Tá lá no seguro-desemprego, que é uma droga, né? Até mudou a lei já por ser uma droga. E acha que ela está errada, essa outra colega? Claro Não que está não. errada, cada pessoa tem que se proteger da sua maneira, né? Sabe das suas necessidades. Não é né? uma questão de erro. Não é uma questão de erro, mas infelizmente no mercado de trabalho hoje em dia é uma competição. É uma E todo competição. mundo E uma quer se competição. segurar, né, Pai Mário? Exatamente, é uma competição muitas vezes desleal. Uma competição desleal porque não criticando Mas a nenhum outra ponto. colega já está sendo desleal, né? Ela já está sendo desleal ou ela está puxando o assado para o seu lado? Está puxando a sala pro lado Não, dela, mas com então certeza. não existe uma deslealdade se tu está num mundo onde existe a competitividade. Mas aí vai a diferença de onde tu busca o recurso. Exatamente, era nesse ponto que eu ia entrar. É a diferença de onde tu busca o recurso. Hoje nós temos, por exemplo, esse pessoal de primeiro escalão que saiu dessa empresa, pelo que eu estava olhando aqui, eles estão com uma concorrência com pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje. Então a experiência e a capacidade estão entrando em conflito. E nesta questão de experiência e de capacidade, o que tem que acontecer? Um equilíbrio. Todos são capazes, até depois de aposentados. Esse é o meu pensamento. Claro. Certo? É o meu pensamento. E o pensamento aqui desta pessoa, desta menina, que está buscando o quê? Ela está buscando a integridade dela financeira, a integridade dela de se manter dentro de uma empresa. Quer crescer, né? Então, nada mais justo para ela do que ela fazer um axé para a segurança dela e um axé para abafar, que eu me refiro. O abafar que eu digo é mostrar para os chefes a capacidade dela. E no momento que essa colega faz algo para estragar o lado, né, prejudicar, a maldade com os colegas, o que eu como colega pensaria? Bom, eu tenho que me proteger. Primeiro passo é me proteger, porque quem faz uma vez e dá certo vai fazer de novo. E na verdade o que acontece? Olha lá, a chefia já era chefe. Um poder que todos querem chegar no lugar da chefia. Como já é chefe, achou que não precisava se segurar, fazer uma segurança, fazer um encantamento, fazer uma proteção. E mesmo como chefe caiu. Não é porque você é chefe e tá bem que não tenha que se segurar. Se proteger, se é o que você gosta, que você ama, você quer todos os dias. Então não deixe alguém mais esperto puxar o tapete. Mas, Quanto maior escalão, mais fica avisado. Eu tenho alguns clientes, algumas pessoas que trabalham, são gerentes de empresas e tudo, que tem um grupo de pessoas que trabalham juntos, tá? Qual é a preocupação dele? A preocupação dele é todo o grupo trabalhar em um comum. Sim. Certo? Por quê? O benefício do grupo, o benefício de cada indivíduo daquele grupo, traz benefício para a gerência, não traz benefício para a empresa. Traz a partir resultados. do momento que traz resultados para a empresa, mantém o quê? O capital da empresa. Claro. Que é o que hoje todo empresário quer, né? Exato, é manter o capital. Então, a partir do momento que tu faz algo para ti como uma abertura de caminhos, como uma segurança nos teus caminhos, ou até mesmo aqueles que são vendedores, trazer uma pasta de clientes, né? Que existem trabalhos que eu faço, por exemplo, para empresas com pasta de clientes, para quê? Para manter aqueles clientes comprando da empresa. Aí vem o benefício comunitário de uma empresa. Agora, uma pessoa que quer derrubar a outra em prol dela mesma, ela tem o seu benefício também. Também tem aquela outra história, né, Pai Mário? O grande não quer derrubar o pequeno. O pequeno busca recursos para chegar aonde está alguém maior a ele.
As pessoas têm vontade de crescer sem fazer o porquê. Prefere ir lá fazer o feitiço para tirar aquela pessoa e tomar o seu lugar. Eu discordo do senhor. Eu discordo do senhor, porque se tiver dentro de uma empresa, certo? A pessoa que está bem, ela vai querer manter o lugar dela. E mantendo o lugar dela, ela vai querer passar por cima de qualquer um. Que é uma situação, por exemplo, de um jogo de pôquer. O blefe no jogo de pôquer, ele vem através do momento que tu tem a capacidade de blefar, que é a tua quantidade de ficha. Quanto menos fichas tu tiver, menos capacidade de blefe tu vai ter. Então, o que acontece? Dentro de uma empresa onde você está crescendo, o risco maior de queda é primeiro escalão, mas certo? Foi o que eu disse, não foi E a continuação. Mas o primeiro escalão, ele prefere enxugar os salários lá embaixo para manter o dele. Mas existe aquela coisa, ninguém quer ficar com salário pequeno. Não, mas não é uma Então a questão... pessoa tem aquela ambição. Vou tentando prejudicar quem está na minha frente para mim passar na frente daquela pessoa. É este o oportunismo que as pessoas tentam derrubar os grandes. Mas aí nós entramos na questão. Vamos parar de filosofar aqui e vamos ser bem diretos. Aí entra aquela questão do feitiço, do te manter, do fazer uma segurança, de fazer uma abertura e até mesmo varrer alguns indivíduos do teu caminho. Não esqueça, mercado de trabalho é um jogo, é uma disputa diária. Aquele que tem que vender, aquele que tem que construir, aquele que tem que formar profissionais também, ele é uma disputa diária. Então, o manter através de um feitiço aonde você vai estar fazendo uma abertura, uma segurança, certo? E olhando quais as dificuldades que tem com você na empresa é ótimo. Os axés que são necessários, né? Exatamente, não é simplesmente a questão como nós entramos num debate aqui, para quê? Para você compreender que nós entendemos o que está acontecendo com você para saber o que está fazendo, para saber qual é o feitiço que tem que ser feito para você. Então, o axé ele é necessário, não simplesmente o jogo. O jogo, ele te dá o caminho, mas ele te dá o caminho também com o futuro, livre-arbítrio para qualquer um, ok? Mas, na recessão, nas condições que nós nos encontramos, é muito melhor você ter a condição de amanhã pensar de que forma você vai agir do que perder o emprego hoje. O telefone está aí para você agendar a consulta ainda essa semana, 3084-3434. O endereço da Casa de Ançã e Oxalá é Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre. Quem não puder vir pessoalmente, que deve ter dificuldade, nós podemos realizar uma teleconsulta. O telefone é sempre o mesmo, 3084-3434. Tem mais, né, gente? A gente sabe que muitas das pessoas aí gostam do povo de quimbanda, né? Do povo de rua. Neste sábado, dia 20, tá, gente? Nós teremos aí a sessão de Exu, sessão espiritual ligada ao povo de rua, às 18 horas. Se você quiser participar, teremos consultas também marcadas, pré-agendadas, né? Você liga para o mesmo número, 3084-3434, se você vier somente participar, deixar o nome e o telefone. Se você resolver querer aquela consulta com as ciganas ou com o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, aí você já vai deixar agendado. E um outro detalhe também, essa sessão que vai acontecer vai ser uma sessão de abertura de caminhos também. Né? Ela é uma sessão de cruzeiro, ela é uma sessão para abertura de caminhos e seguranças. E também tirar toda aquela coisa ruim. Porque movimentar a energia. Movimentar, porque uma sessão tem que ser compreendida da seguinte forma, ela não é simplesmente algo para as entidades virem e ficarem ali dançando, se sacudindo, como dizem alguns. Não tem esse motivo. Exatamente. Quando um Exu dança, ele dança para levantar coisas ruins. Levantar, que eu digo, tirar coisas ruins. Então, quando ele está dançando, que ele está cantando, ele está movimentando. E alguns cânticos, alguns pontos, como a gente diz, relacionados a alguns Exus, são pontos de abertura. São aqueles pontos que chamam a energia boa, que chamam a abertura, que chamam as coisas boas. Então, para as pessoas, por exemplo, que nem nesse caso que nós estamos falando, essas pessoas que estão passando... Mas não precisa incorporar e ir lá dançar. Não, negativo. Até por um motivo, porque para haver uma incorporação tem que haver um tratamento, né? Pode ir só para assistir. Pode ir só para assistir, sim. Né? E o assistir, tu leva muito mais do que aquele que está trabalhando muitas vezes ali dentro. Leva muito mais? Força, energia. E ele leva para casa toda aquela energia que está emanando. Uma corrente, ela se forma com os filhos da casa e com a assistência. Por isso que já se diz assistência. E ali, quando está aquela gira de Exu que a gente diz, ela está puxando e levando todas as energias negativas e trazendo energias boas.
Tá vendo, gente, como é importante essa informação? Então, nesse sábado, dia 20, às 18 horas. Pessoas muitas vezes se queixam do amor. Será que o amor existe mesmo? Será que existe o amor verdadeiro? É um tema que nós também vamos abordar aqui. O verdadeiro amor, né? Ou amor superficial. Será que é possível existir esse amor? Muitas vezes a gente sabe que o desespero de não conseguir encontrar um amor verdadeiro, de não encontrar uma união perfeita, deixa as pessoas muito angustiadas. E a solidão cria essa energia de tristeza, de angústia, principalmente quando estamos em casa, que estamos sós. O amor é possível ser verdadeiro? Tem gente que diz que não tem sorte no amor, que tem dificuldade para encontrar um verdadeiro amor. Aquele dedo podre que você chama, né? Aquela pessoa que tem um dedo podre, aquela pessoa que não consegue ter um relacionamento, ou melhor, que não consegue ser feliz em um relacionamento, né? Aí o que acontece? Ela começa a entrar em desespero. E o desespero, ele vem e dá insegurança, porque você está fragilizado. E aí você pode estar num relacionamento que esse relacionamento está lhe fazendo muito mal. E aí a dificuldade para tudo isso. Muitas vezes você entra num relacionamento sem saber que ele tem outra, né? E na verdade as pessoas têm o hábito de se entregar totalmente para alguém. Não se amar um pouco, pensar só naquela pessoa. Existe sim fazer uma relação em sua vida. Por isso, através de uma consulta, o Orixá Oxum Nhansã lhe dá a conquista e lhe dá a beleza para você se amar e poder ser amado. Não adianta se envolver com alguém, fazer só pelaquela pessoa, pensar só nela. Pense em você para quando essa pessoa lhe ver, você está muito bem. Aí sim você está atrativo e preparado para esse sentimento lindo de amor verdadeiro. Nós temos essa questão do amor, como foi colocado, a pessoa amar a si, né? Nós temos relacionamentos que as pessoas acabam tendo, usurpando algumas coisas das outras, né? Mas muito mais naquela questão assim também, eu encontrei o amor e agora o que faço? De que forma eu vou andar? Se o amor for verdadeiro, né? O difícil é poder medir isso. Até que ponto esse relacionamento veio para ficar, até que ponto esse relacionamento veio para simplesmente contribuir com o momento da sua vida, né? E até que ponto esse amor vai ter continuidade, é um amor de casamento, de união. Pois então, aquele amor que se mantém, aquele amor que não se mantém, difícil, né? São coisas difíceis. Eu tenho uma pergunta para você aqui, Viane, né? Sim. Que é uma pergunta aqui até um pouco relacionada a esta questão do amor, como o amor se mantém. Ela diz assim: adoro vocês, eu não consigo ter um relacionamento sério, porque estou separada há 13 anos. Ela já vem de uma separação já há 13 anos. E até agora não tive nenhum relacionamento que valesse a pena. Já estou querendo aposentar as minhas expectativas. Será que conseguirei ter a minha outra metade da laranja? Será que é karma? Será que eu vou ter alguém? Ela está muito no será, né? Muito no será. Ela é de 31/7/61. Gente, eu vou explicando para vocês que quando vocês agendam a consulta lá na casa de Elsa e Oxalá, a consulta é completa, né? Ela tem duração de 40 minutos e são agendadas de hora em hora. No entanto, quando nós trazemos aqui no programa, nós trazemos algumas partes da resposta. E no caso dessa amiga, marcou esse bloqueio. Esse será dela é pelo bloqueio aqui, ó, né? Bloqueio de caminhos. Ela tem um problema a nível de saúde espiritual. O que é saúde espiritual para saúde física? O nosso físico tem que, né, trabalhar uma energia, tem que funcionar numa troca de energia normal. E os órgãos vitais, principalmente, têm que estar em condições de funcionar. Na energia espiritual, você também tem que ter a capacidade de movimentar-se, de reciclar, de trazer até esse oxigênio, essa força de volta. Quando isso não acontece, você cai em doença, você cai em tristeza, você cai em falecimento, né? No caso dela, desde a separação, ela ainda está com essa dificuldade de virar a página. Nós falamos muito sobre isso ontem. E ela, todos os relacionamentos que ela tem, é aquele relacionamento que ela tá com ele, mas pensa no outro. Então ela teve alguns casos, mas sempre pensando no ex-marido, sempre querendo trazer energia do ex-marido. E aí ela caiu em doença, né? Então caiu em dificuldade. Ela estava fazendo a comparação com o ex-marido? Não é consciente isso. Isso é inconsciente. Isso é inconsciente. Mas ela tem como, então, fazer algo para essa inconsciência dela
né? No caso, a inconsciência, esses pensamentos inconscientes dela mudarem a vida dela, como um axé sendo feito. Na verdade, não é nem pensamento é igual para psicóloga, né? Na verdade, aqui o que ela tem que fazer é uma troca de energia. Tirar essa energia que era alimentada por aquela relação, que é uma relação que não existe mais, né? Ele já construiu a vida dele com outra pessoa, e trazer uma nova energia, uma energia de movimento, de crescimento, fazendo axés para Yansan, fazendo axés para Oxum, fazendo axés para Ogum, regente desse ano, né? A gente não pode esquecer disso. E também fazendo os axés para Xangô, para que ela possa trocar esta energia. Ela está como se fosse uma energia de um defunto. Qual é a energia que tu tem do defunto? Somente a espiritual. A física não está se conectando mais com o espiritual. Ela está com uma energia como se fosse se relacionar com a rotina do ex-marido. Porque tu cria essa rotina, né? Sim. Né? De convivência, tu cria essa rotina com teu par. E ela ainda está na rotina daquele par anterior. Então ela não dá espaço para uma outra energia de troca de sensações com outra pessoa. Não vai parar com ninguém. Tá, mas esse é um caso. Aí tem um outro caso aqui, de uma outra forma, que diz assim: olá, gostaria que a Viviane me orientasse sobre algo que está acontecendo na minha vida. Um dia ela disse que existe o dedo podre, né? Ela tem 30 anos, ou melhor, vou ler por ela, né? Eu tenho 30 anos e até hoje não consegui um relacionamento que não trouxesse uma bagagem, que já não viesse de um outro relacionamento, ou se não estivesse já envolvida com outro relacionamento. Que forma eu posso fazer para mudar isso comigo? Ela está sempre dividindo o relacionamento. Exato, dela pelo que eu com outra entendi dela pessoa. aqui, cada vez que ela se apaixona por alguém, Se alguém já tem uma outra pessoa. já tem uma outra pessoa. Ela não Vocês consegue... observam assim, ó, que cada vez que vem uma pergunta ou que vem um jogo, nós temos que abrir o jogo novamente. Por quê? Porque a energia é individual, a força é individual e a pessoa que está ali consultando tem, digamos assim, o seu DNA, né, espiritual. Então a gente precisa saber, na verdade, o que cada um traz, o que tem para cada um. No caso dela, vamos dar uma olhadinha aqui, que ela sempre tem relacionamentos ligados a outros. Realmente, ela parece uma prisão nela, onde ela não consegue ter alguém por completo. Isso vai criando uma angústia muito grande, né? Surge alguém na vida dela, mas não é para agora, e só vai encontrar a tua alma gêmea, realmente, a pessoa completa, num ano feminino. Então, vocês viram que a pergunta dela foi em relação ao dedo podre. Mas aqui na carta apareceu que ela não perca as esperanças de ter alguém para ela. Ela está procurando, se desgastando, correndo atrás, sendo que a pessoa que está para ela vem num ano feminino. Estando num ano feminino, não é esse ano. Ano feminino, no caso, ano que vem, que é ano de Iemanjá, né? Pode ser, ou no ano de Oxum, né? Ou um ano de Yansan, um ano de Obá, um ajuntó desse sentido, de linha de frente. Mas como ela tem que agir? Nessas relações, ela tem que levar a coisa mais leve. Ela já quer casar. Então, como ela tem uma energia de união, isso é bem complicado para entender quem está em casa. Por isso que a consulta tem que ser pessoalmente. Como ela está com uma energia de união, ela acaba se ligando a pessoas que têm a mesma energia. Compreendi. Mas a pergunta que não quer calar, tá? Você disse que ela no ano de mãe, ano feminino, seria a abertura para o amor dela. Não tem como ser feito algo antes disso? Para atrair mais cedo? Exatamente. Também tem que ser caso a caso, né? Sim, no caso dela. Sim, ela pode atrair essa outra pessoa mais rápido. Porque, na verdade, ela está muito masculinizada. Então, a energia dela com a energia de um ano de orixá de frente masculino não cria o equilíbrio. E aí está o problema pessoal do dedo podre de encontrar só as pessoas, né? Ela com uma energia muito masculina, provavelmente até pelas questões profissionais, e um ano masculino. Não tem o equilíbrio. Então, tu tem que trazer para a pessoa essa energia feminina para trazer o equilíbrio com o ano. E no caso dela, né? No caso dela, pode ser o seu caso, pode ser o caso da sua filha, da sua neta. A gente tem que jogar caso a caso. No caso dela, a gente vê essa dificuldade e trazendo essa energia mais feminina, ela vai equilibrar e acelerar os caminhos. Porque eu acho muito engraçado que às vezes as pessoas vão nos lugares assim, disseram que eu tenho que fazer uma abertura de caminhos. E o que significa isso? Como é que é essa abertura para ti? Quais são os elementos que vão ser trabalhados, né? Não é o material. Quais são os elementos da tua energia que isso está afetando? Não sabe responder.
Porque tem esses jargões. Abertura de 7 cruzeiros, abertura afetiva, abertura disso, limpeza. Limpeza, então, é só limpeza. Né? Contrata uma faxineira e limpa a casa. Não é isso. Né? Na verdade, tu tem toda uma energia ligada à pessoa e o conhecimento do Babalorixá ou da Yalorixá que vai ser colocado ali para que os axés corretos sejam executados. Porque senão a mesma limpeza que serve para o Pai Mário, que é filho de Oxalá, serve para a Viviane, que é filha de Yansan, ou a mesma axé pode ser para o Pai Júlio, que é de Xangô? Não. Né? Nós temos nosso DNA espiritual e nossas vivências que construímos ao longo da vida. Quando tu nasce, tu já começa com a experiência do nascimento. Tu nasceu de parto normal ou de cesárea? Eu fui de parto normal. Puxada a ferro, como dizia, né? Mas parto normal. Eu sou de cesárea, o senhor? Cesárea. Então, já no nascimento, nosso recebimento ao mundo foi diferente. Entendeu? Então, como é que você vai crescer igual a todos os outros? Vai pegar uma receitinha de livro e vai copiar uma simpatia? Não vai funcionar. Né? Aqui eu trouxe do nascimento, mas também podemos trazer outro exemplo pós o nascimento, né? Quem teve parto em casa, quem teve, né, o parto, quem foi de prematuro, não foste prematuro, Pai Mário? Não fui prematuro, até pelo contrário, fui meio preguiçoso para nascer. Eu sou prematuro, o senhor é prematuro? Não, nasci com 4.900. Entendeu? Então assim, ó, tudo isso pesa para quando tu assume um caminho com a espiritualidade, quando tu assume uma vida aqui na Terra. Isso tudo vai sendo avaliado no jogo de búzios e no jogo de cartas. Então é aquela questão que eu coloquei, não é simplesmente tu jogar também, né? Ou simplesmente pegar a fórmula encantada não ali, existe, que não existe para todo mundo, né? E o conhecimento que tu vai tendo e que tu vai experimentando é que vai fazendo a diferença. O problema é tu ser cobaia, né? Se tu está disposto a ser cobaia e ter lá um axé que não compra nenhum material, aí é problema teu. Mas aí não fica falando mal da religião depois. Mas... Né? Eu fiz e todo mundo... Não é assim. Tem pessoas sérias, pessoas que trabalham, pessoas que mantêm suas casas de religião e que, com o devido respeito, merecem, né, estar ali. E por isso realizam um trabalho muito sério dentro da religião, dentro dos trabalhos que são realizados. Desde a tua concepção de vida, desde a tua história de vida e desde o momento do objetivo que você quer. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Toda criança prematura, normalmente na idade madura, há índices, tem problema cardíaco ou respiratório. Porque muita criança, quando nasce, o pulmão não está bem formado. Não é isso? Perfeito. Não tem isso? Exatamente. Aí quando a gente envelhece, nosso corpo não volta até meio ser criança? Para nós é considerado, depois de uma certa idade na velhice, voltar a ser baby, né? Como a gente diz, né? Sabes que essa colocação, muito bem para mim, para as pessoas que não entendem. A ansiedade, esta menina ansiosa, as pessoas se enganam. Está bem esclarecido no fator que ela vai ter a realização num ano de mãe, num ano feminino. Aí ela chega numa consulta, o que ela quer? O amor. Não é do dia para a noite a situação dessa. Não. A coisa verdadeira, o sentimento real, vai da energia dela num ano de mãe. Claro que com vários, para forçar na situação dela, não é com um, não com dois, nem com três. Não. Trabalhos para trazer, adiantar a energia que é para um futuro. Aí sim, é correr antes para ter essa realização. Porque tá dito. Porque vários anos de mãe já passaram, né? E ela não teve. Vários anos mas não estava com a energia que ela merece. Eu estava preparada. Quando eu falei dessa questão até da criança, por exemplo, a pessoa chega lá numa certa idade e começa a ter problema respiratório, né? Começa a ter problema respiratório. Foi um feitiço ou tu tem uma formação, uma história? Qual foi a tua linha de... Tu é fumante? Prematuro, fumante, né? Tem histórico já na família de câncer, tu tá dando força para aquela energia do câncer surgir. Então, qual é a diferença minha do fumante? Eu cuido do meu corpo. O fumante já judia do seu corpo. Se ele tem uma propensão familiar e histórica, vezes 3. Aumenta. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu tenho um karma espiritual para seguir, afetivo, e eu começo a ter experiências negativas e a judiar da minha espiritualidade, me envolver com pessoas negativas, me envolver com pessoas casadas, quer dizer, nunca vai ser teu, por inteiro, envolver, às vezes, em relações duvidosas, o que vai acontecer?
Eu estou judiando do meu espiritual no campo afetivo. Mas aí em um outro sentido também, além de você estar judiando do seu espiritual no campo afetivo, você está acumulando algumas coisas negativas. Experiências negativas, energias de pessoas. Sim, e que ficam. Todo mundo que passa pela tua vida deixa alguma coisa e leva alguma coisa, E né? arriscando se meter na vida de alguém, de um casal, que tenha proteção, que alguém saiba se proteger e levar aquele presente de negativo, de feitiço pelas suas costas. Porque quem se protege, se cuida, tem segurança. Claro, e segurança de casal é a coisa mais feita nesse período do ano. Vai esperar o verão, onde a criatura lá tira férias e um fica numa cidade e outro fica no outro? Não, né? Eu tenho aqui um pedido de ajuda que vem mais ou menos de encontro com isso. Olha só. Ele mudou dentro de casa, Vivi. Está dificultando as compras, não dá dinheiro nem para pagar as despesas. Veja bem, o marido não era assim, pai Mário. Ele mudou. Não tem horário para vir ou ir. Olha o perigo. E se ligamos, o telefone está sempre desligado. O que está acontecendo? Vamos lá. Olha a Yansan aqui gritando. Eu digo gritando é quando ela está respondendo e respondendo muito certa. O pessoal vai pensar, Iobá, você vai gritar. É uma expressão que a gente usa, né? Iobá da mesma forma. Esta pessoa tem outra. Tem outra mulher no caminho. Tem outra mulher. Por isso que está desviando até o financeiro. Ela disse que ele mudou muito dentro de casa, que não dá dinheiro nem para pagar mais as despesas. Exatamente. Só que para ele, esta outra pessoa na rua é aquela que proporciona o prazer. Tá? Ela está proporcionando o prazer. E no caso da casa, ele não separa porque é a segurança. A de casa, a esposa da casa, o que ela faz? Ela está sendo aquela doméstica, aquela que cuida do lar, que cuida dos filhos, que cuida dele. Então, para ele, está numa situação muito confortável. Ele quer manter a estrutura. Sim, ele quer manter a estrutura. Está numa situação muito confortável que não deve. Ele não deve. Ele deve... essa nossa amiga, ela deve colocar as coisas mais afim, certo? O que é afim? Mostrar para ele que ela é uma mulher, que ela tem capacidade também. Sim. Certo? Porque ela está sendo maltratada sentimental, está sendo maltratada no espiritual, está sendo maltratada no pessoal. Então, ali o caso, olha essa imagem dela dormindo e ele com cara desperto, né? Ela com tapa-olho ali, diz, olha, esse é um caso que acontece com uma grande frequência. E esse nosso casal aqui está acontecendo isso, tanto que Oxalá pede a misericórdia e Ogum da mesma forma. Pedindo a misericórdia e pedindo a abertura. Porque ela não está abrindo os olhos, não. Ele não está deixando ela ver ver a capacidade dela. E está obscuro a vida dele na rua. Ele tem outra mulher. E aí, amiga? Ruim para as duas, né? Para outra que lá está sendo amante e para ela que está sendo Amélia. Né? Sinceramente, para outra que está sendo amante aqui não está sendo. Porque ela está... Porque nós temos que colocar que tem pessoas que se dispõem a isso. E no caso, esta outra está disposta a se manter como amante. Por quê? Porque ele está sustentando a ela. Nesse caso, né? Neste caso. Nesse caso, entendeu? É aquele interesse financeiro. Interesse financeiro e forte. Tirando da família, de dentro de casa, para ter suas realizações lá fora, seus desejos e seus delírios, na verdade, né? E não pensou nem na família. Isso é uma transformação. Eu tenho aqui mais um pedido que diz o seguinte: o meu marido está com senha no telefone, Vivi. Isso não acontecia antes. E quando ele está ligado, quer dizer, está usando o telefone, e eu me aproximo, ele desliga. Então. Será que é outra mulher? Ou realmente ele está querendo separar o profissional do lar, que foi o que ele me disse? Pai Júlio. Situação, né? Complicada. Olha aqui, Iemanjá mostrando que o pensamento dela tá bem certo, porque o sentimento de Oxum de algo que existia está desvinculado sobre esta união. Existe sim uma pessoa lá fora, minha amiga. Não do teu marido e de vez. Há tempo de tu recuperar esta união de vocês, senão ele vai seguir os passos. Porque na verdade, aqui nós temos 2 casos de amante, então. Pois então, 2 casos de traição. E na verdade, às vezes não tem como voltar, porque tratou mal, perdeu. Quando você que perdeu, quer recuperar. Na situação dessa amiga, ainda há recurso, sim. E quando acontece um caso, Viviane, da pessoa querer entrar num relacionamento, estragar um relacionamento, né?
Já de propósito? Já de como propósito, eu não vingança? sei se propriamente de propósito. Propriamente de propósito é ótimo, né? Mas quer ver aqui, ó, uma amiga perguntou assim: bom dia, mãe Vivi e pai Mari, tudo bem? Tenho um amigo, nascido em 25 de 10 de 71, que anda estranho ultimamente. Ele insiste em conversar sobre assuntos desconfortáveis, né? Aí ela coloca aqui, entre aspas, aqui, tá? Antes ele não era assim. O que pode estar acontecendo? Eu nasci em 26 de 13 de 92. Abraço e sucesso a todos. É um amigo que mudou o comportamento. Exatamente. Não é marido nem namorado. Não, não é marido nem namorado, mas pelo que eu entendi aqui que está vendo ela com olhos diferentes. E ela não está gostando. E ela não está gostando. Vamos dar uma olhadinha. Então a gente encerra o jogo da outra pessoa, né? E vamos trazer ali essa questão dela. E esse amigo começou a falar umas bobagens estranhas. Essa questão dessas perguntas desconfortáveis, dessas coisas que ele está falando para ela, para essa pessoa, Viviane, vamos colocar assim, eu não consigo compreender se foi Face, se foi via WhatsApp ou pessoalmente. Mas é brincadeira besta. Pode não ser também uma brincadeira, né? Uma pessoa... Nós vamos ver aqui. Ele não está sabendo como se aproximar dela. É a pessoa tímida que não consegue se aproximar. E o que ele quer, na verdade, é namorar com ela, né? Só que ela não entendeu por esse lado, porque ela não vê ele com os olhos de amante ou de marido, ela vê como amigo. E essas conversas estranhas que ele está trazendo é porque ele mudou a visão sobre ela, ele quer um relacionamento afetivo sexual com ela. Então, assim, como ele é tímido, pai Júlio, ele não sabe se colocar e acaba falando bobagem, sabe assim, tu não tem como falar, dizer assim, como tu tá bonita, aí escreve assim, como tu tá gostosa, é bem diferente, né? Agride, né? Oi, gata! São tipo de o único coisas... que me chama de gato é o Cezinha. Dá um beijo pro Cezinha até. Mas eu acho que é muito agressivo para uma pessoa que não deu intimidade, né? Eu acho que por mais que tenha dado intimidade, também tem que haver um limite entre tudo, né? Uma forma de comportamento, uma forma de se falar, não é? E pode estragar até uma amizade, na verdade. Não estragar porque gostar, é desconfiar por uma vida inteira daquela pessoa. Eu conheci, falando em estragar a amizade, pai Júlio, eu conheci muitas pessoas que tiveram amores platônicos por uma vida inteira, certo? 2 amigos, né? Para não estragar a amizade, certo? Para ter sempre naquele medo, abertura, o que vai acontecer, vai estragar a amizade. Isso é bem complicado, isso são coisas... Mas no caso aqui ele quer um relacionamento afetivo e sexual e ela tá somente no afetivo. E amigo, se tu tá nos assistindo, foi por acaso, né? A pessoa, ela não quer saber de relacionamento. Neste caso, por exemplo, eu gosto dessa função desse caso, né? Nós usamos essas pessoas, esses casos para esclarecer algumas coisas para vocês. Eu sou uma pessoa que nunca dei certo com relacionamento. Tá? Nunca. Um exemplo. Eu estou usando um exemplo. Não é o meu caso. Siga, daqui a pouco vem com eu sou uma pessoa que não dá certo, será que não é meu caso, não. Tá, um exemplo. Muito pelo contrário, é um exemplo. Eu, graças a Deus, estou muito bem, obrigado, não tenho que reclamar de me queixar, muito pelo contrário. Cada dia que passa, estou cada vez mais apaixonado. Apaixonado não, amando. Paixão é uma coisa que bate e vai. Fogo de palha. Continua. Aí é que vem a questão do amor e da paixão, certo? Muitas pessoas não têm essa mesma sorte que eu tive, né, de encontrar uma pessoa que faz parte da minha vida, uma pessoa que complementa as coisas minha cara metade. E ficam se lamentando pelos cantos. Eu nunca vou amar, por que fulana consegue um namorado e eu não consigo? Por que fulano consegue uma namorada e eu não consigo? Né? Um axé para isso existe, para que essa pessoa possa mudar esse pensamento. A pessoa que é travada? Sim, a pessoa que não acredita em si, a pessoa que é travada e a pessoa que nunca conseguiu um relacionamento sério. Claro. Porque ela já é uma pessimista, né? Claro, como eu digo, o ser humano nasceu para viver coletivamente e ter o seu par, né? Assim como muitos animais são monogâmicos, o homem também consegue, né, se sente melhor nessa questão monogâmica, apesar de ter culturas que são poligâmicas. Mas o ser humano não foi necessário viver sozinho, nem consegue viver sozinho. Então existe sim e vai a favor da natureza daquela pessoa atrair o amor. E acho que quem não tem um amor, não tem um sentimento, não consegue viver bem, né, Pai Mário? A falta de alguém em sua vida deixa qualquer ser humano desequilibrado, né? Falando em amor, falando em respeito, falando em cultuar e acreditar, olha a pergunta que mandaram para nós aqui. Parabéns pelo programa.
adoro a religião, gostaria de frequentar a vossa casa, é possível? Me chamo Marcelo, nasci no dia 8 de dezembro de 1983. Sinto que meu dever é servir aos orixás. Por que será que não poderia? Não teria o porquê não, né? Não teria o porquê não. Claro que toda casa tem as suas regras, né? Por exemplo, a gente tem muito ligado à religião, à prática da religião, nos dias da religião, ser presente, né, nos eventos realizados pela casa, e até tem uma polêmica nisso, mas eu acho que é uma polêmica positiva. Nós temos a questão do homem usar calça e mulher usar saias, né? E, enfim, não é uma questão de usar chita ou usar gripir, e sim o respeito à casa e aos preceitos. Aí não se tem problema. De maneira alguma, pela uma data muito bonita, dia 8 de dezembro, dia de Oxum, talvez essa pessoa tenha passado por algum lugar ou tendo uma informação, porque as pessoas têm informação, não vão naquele lugar porque é desta maneira ou é de outra. Para você saber, você tem que conhecer. Para você criticar, você tem que ter visto, você tem que estar lá dentro. As pessoas têm imagens dos lugares, às vezes sem conhecer, né? Eu discordo muito da pessoa que usa em seu pró falar mal dos outros. Quando vem algumas pessoas de religião jogar comigo, ou vem me procurar para ser meus filhos, que vêm de outra casa, a primeira coisa que eu digo, não fala mal de onde tu vem. Cada casa, cada nação tem uma feitura, cada nação tem a forma de fazer e tem o seu preceito. Agora, o multo da nossa religião, que é os fundamentos da nossa religião, ele é unânime, mas a forma de se fazer tem outras formas. É os vícios, né, Bernardo? Exato. Não é nem tanto os vícios, Pai Júlio, mas querer puxar a brasa pro seu assado. No caso dele aqui, Viviane, do Marcelo aqui, eu até trouxe daqui, gente, ó. Não é bobagem não, tá aqui. São perguntas que mandam para nós mesmo, tá? Eu trouxe aqui à tona por um motivo. Nós estamos falando do amor. Sim. Certo? E pelo que eu entendi do Marcelo aqui, não conheço ele, mas a forma até da forma que ele se expressou, ele é uma pessoa que ele escutou o chamado do orixá, não. Ele escutou o amor que ele tem pelo orixá. Até mesmo pelo que eu vi aqui, ele não deve conhecer muito bem. Pelo aquilo que ele sente e pelo aquilo que ele conhece do orixá. No caso dele, é um amor que ele pode ser, não, ele é um amor pro resto da vida. Com seus prós, os seus contras, com seus altos, com seus baixos, e é um amor que vai caminhar para o resto da vida. Marcelo, cara, sem problema, desculpa a forma que eu falo assim, mas eu sou assim no meu dia a dia. Sou uma pessoa, tanto eu quanto a mãe Viviane e o pai Júlio, sou uma pessoa muito acessível. Acessível que eu me refiro, nós sentamos, conversamos. Uma vez por mês, no mínimo, a gente faz uma reunião com os filhos, né? Para debater e discutir sobre assuntos, sobre a religião, dúvidas e tudo mais. Então, a casa aqui é assim, vem aqui, vem conversar conosco. Há uma necessidade antes, sim, de jogar, porque não sou eu nem mãe Viviane que mandamos na casa de Inhansã e Oxalá. É Inhansã e Oxalá, é o Oxalá e a Inhansã. Então tem que haver uma pergunta, um questionamento, né, para você fazer parte, mas a casa está aberta para todos, sem problema algum. E é importante as pessoas entenderem que uma casa de religião tu tem que se adaptar ao meio, né? E é uma casa onde tem o relacionamento entre os irmãos e o babalorixá, mas o respeito é em primeiro lugar. Pai Júlio, sua mensagem de hoje. Muito axé, muita tranquilidade, assim como o Marcelo, que tem essa vontade, você tem. Não tenha dificuldade de procurar os orixás quando ele está lhe chamando. Tudo tem o seu horário. Um grande abraço a todos. Queria mandar um grande abraço à mãe Thaís Chapanã e à mãe Anelise de Bará. A Anelise, eu chamo assim ela de Anelise, ela postou uma coisa hoje no Face, que é um dizer que tem muito antigo dentro da nossa religião, e é de povo de rua também, que ela diz assim, sou eu não me troco por ninguém, sou eu não me troco por ninguém. Anelise, grande beijo. E esta frase que ela usou é a frase que eu quero que você pense bem. Você é você, e não se troca por ninguém. Acredite em você, acredite na sua capacidade e na capacidade de ser feliz. E como nós falamos no começo, nas maiores dificuldades é que se criam os maiores sentimentos, a maior fé e a maior construção. O ser humano, ele é capaz da resiliência. Nós temos a frase aí, André, que hoje foi a Aninha que selecionou, né? Temos uma frase. Objetivo do dia, ser uma pessoa melhor, não perfeito, apenas melhor que ontem. E assim a gente vai construindo a essência das coisas. Amanhã nós voltamos, programa inédito, com muito carinho para vocês.